Bom, agora que está todo mundo animado, nós vamos chamar uma pessoa que estava junto quando começou essa história. Não, essa história começou mais antes. Mas na época que ela me ensinava, eu me tremia para falar em público, para apresentar trabalho na escola. Eu era meio bagunceiro, mas na hora de ir lá para frente, eu tinha vergonha, gente, do lábio tremer, assim, sabe quando faz assim? Hoje eu perdi um pouco da vergonha. Mas ela, quando ela ficou sabendo do Talks, antes já, desde sempre que ela acompanha, desde 2000, né? Afinal de contas, somos da ADM 2000. E estou pensando aqui, o que eu posso falar? Não, só vou falar que eu gosto muito dela, é muito querida. É uma das... Vanessa. Porque a gente pensava assim, né? Que professor que eu não quero ser? Não é isso? A gente lembra de poucos professores, eu não sei se com vocês é assim também, mas eu, da minha faculdade, passei lá 4 anos, acho que eu conto no dedo dessa mão aqui, os professores de quem eu lembro, com carinho, porque tem os que eu lembro com raiva. Mas essa é uma das professoras que fazem parte da minha vida. Veio lá de Portugal só para subir nesse palco aqui. Sandra Garcia. Muito obrigada, gente. Olha aí. Fui professora da Vanessa, fui professora do Nicandro, da Deane. Gente, é um prazer enorme estar aqui no Talks Mulher. E eu vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória. E eu quero dizer que eu não fui convidada para vir para cá. Eu falei, Nicandro, eu posso ir aí falar para você um pouquinho da minha história? Tá? Então, Lourdes, eu quero dizer que você é uma mulher muito corajosa. Né? E eu vim falar um pouquinho disso. Eu sempre tive muito medo das coisas. Eu sempre tive muito medo de falar em público. Eu sempre fui aquela que segurava a cartolina por detrás, para ninguém falar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu continuo do mesmo jeito. É verdade, eu continuo tremendo, eu estava ali em pé porque eu estava muito nervosa, estava muito nervosa. Eu dou aula há 27 anos, e há 27 anos eu enfrento os meus medos. Eu derroto os meus medos. Tá? Então, eu queria começar a falar para você o seguinte. Há muitos anos atrás, o Nicandro foi aluno de uma turma muito especial. Ele fez uma postagem falando sobre o efeito borboleta. Alguém conhece o que é o efeito borboleta? Então, o efeito borboleta é aquele que fala o seguinte, se uma borboleta bate asas aqui lá na Europa, aquela propagação de... Estou nervosa, tá, gente? Aquela propagação, aquela movimentação pode chegar do outro lado do mundo, você não tem noção do que pode acontecer. Você não tem noção de onde pode ser alcançado isso aqui que está acontecendo hoje. Né? Até onde vai o exemplo da Vanessa? Eu conheço a Vanessa. Eu soube do acidente dela, da perna. Esse último eu não sabia. Mas eu não sabia todas essas histórias. Tá? Ana falou de morar em um lugar... Eu fui morar em Portugal, numa cidade que eu não conhecia ninguém. Tá? Num país estranho, com língua estranha, com costumes estranhos, com cultura, com tudo estranho para mim. E eu cheguei esses dias, a maioria das pessoas nem sabe que eu voltei ainda. E eu falei para o Nicandro, olha, eu vou voltar só para o seu evento. Mentira, eu já estava voltando. Tá? Então, assim, vou me apresentar. Eu sou Sandra Garcia, sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Pernambuco, sou administradora formada pela Universidade Federal de Rondônia, tenho 2 especializações, uma por uma universidade cubana e outra por uma universidade do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu tenho mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Rondônia, eu tenho doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que na época era o melhor doutorado do Brasil. E aí eu acho que Deus falou, o Brasil está pequeno. E eu fui convidada pela Universidade de Lisboa para fazer o pós-doutorado lá. E, assim, de todos esses títulos, o que mais eu me orgulho é de ser cristã e serva do Senhor. Tá? Por quê? Porque, da onde eu saí, eu não tinha perspectiva nenhuma, gente. Eu não tinha perspectiva nenhuma. E chegar aonde eu cheguei, atravessar o oceano, morar em outro país, falar
viajar do jeito que eu já viajei, é só Deus que fez isso comigo. Então, a minha história começa quando eu me lembro das minhas mais remotas lembranças. Eu me lembro quando eu estava chegando em Recife, aos 5 anos de idade, meu pai tinha ido na frente, e ele morava numa pensão. E ele alugou uma casinha lá, e a gente foi lá na Rua do Aragão comprar móveis usados, porque era isso que a gente tinha. E eu via que naquela favela onde a gente morava, pessoas pobres, sem perspectivas, assim como eu era. E o meu pai falava assim, olha, para sair deste lugar, só através do estudo. A gente não tinha outra perspectiva. E o meu pai falava, para sair deste lugar, só através dos estudos. E eu ficava pensando naquilo, como é que pode, né? Como é que pode? Se eu repetir os mesmos comportamentos das pessoas que estão aqui, eu vou chegar nos mesmos lugares das pessoas que estão aqui. E no ano passado, eu estive em Recife, e eu levei minha filha lá onde eu morava. A rua continua sem asfalto, esburacada, meio século depois. Entendeu? Então, quando eu paro de frente para o meu passado, e eu olho aquilo lá, eu falo assim, como que a gente sai daqui, né? Quantas vezes a gente tem medo de enfrentar as coisas? Quantas vezes a gente não começa a fazer alguma coisa por medo? Eu sempre tive medo de tudo. Eu sempre tive medo de tudo, mas o medo nunca me paralisou. O medo nunca me paralisou. Eu fiz uma colinha para mim não perder o meu roteiro, tá, gente? Só um pouquinho. Tá? Então... e aí, se eu continuasse do jeito que estava na minha família, eu ia só repetir os mesmos padrões de comportamento. Lá na minha igreja, o meu pastor ele conta uma história do seguinte, um casal casou e o marido comprou linguiça para a esposa fritar. E a esposa cortou as pontas da linguiça e fritou, e ele achou estranho, por que não frita a linguiça inteira? Aí ele perguntou para ela, falou assim, não, minha mãe sempre fez isso. Aí ele foi lá na sogra e falou assim, por que vocês cortam a ponta da linguiça? Ela disse, não, minha mãe também fazia, sempre fez isso. E aí ele foi na avó, e a avó falou assim, porque a gente era muito pobre e a linguiça não cabia inteira, então a gente cortava as pontas. Né? Ou seja, claro que isso é uma ilustração, mas esses padrões de comportamento, se a gente repetir, a gente vai chegar no mesmo lugar que as outras pessoas já chegaram. Né? E aí a gente não consegue entender o porquê das coisas, porque a gente nunca parou para pensar, ou no dia a dia, a gente não consegue parar para pensar por que a gente faz as coisas. Uma vez Einstein falou o seguinte, que se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele ia passar 59 minutos entendendo o porquê daquela situação. E aí eu pergunto para vocês, vocês já pararam para pensar o porquê de vocês estarem na situação que vocês estão, seja boa, seja ruim, seja crescendo ou seja diminuindo? Vocês já pararam para pensar o porquê? Que a gente repete coisas que outras pessoas fizeram em outros momentos, por outras situações? Aí eu me lembrei do seguinte, lá naquela casinha pobre onde a gente morava, a minha mãe tinha uma bacia grande de ferro. Nem sei se existe mais bacia de ferro, aquelas grandonas. E toda sexta-feira, quando eu chegava da escola com meu irmão, ela estava lá com aquela bacia, ela colocava omo e esperava a gente chegar da escola só para a gente fazer a espuminha. Né? E brincava de piscina ali. E eu lembro que a minha mãe, ela fazia uma faxina na casa toda sexta-feira cantando. E é uma coisa que ficou na minha lembrança. Dia desses, uns 2 anos atrás, eu assisti um vídeo de uma mulher judia, que ela falava o seguinte, que quando os judeus foram expulsos da Espanha, eles fugiram para Portugal. E o rei de Portugal deu 6 meses para os judeus se converterem ao cristianismo, ou seja, eles seriam os novos cristãos. E ali eles começaram a não ter o que fazer, então eles fingiram que eram cristãos. Como que eles fingiam que eram cristãos? Do lado de fora da casa, eles tinham um comportamento cristão, e do lado de dentro eles mantinham o Shabat, eles mantinham as coisas. E o que o Shabat, como é que eles fazem o Shabat? Primeiro, eles fazem uma limpeza na casa. Eles limpam, lavam tudo. Aí aquele vídeo me impressionou, porque a minha mãe repetia costumes dos cristãos novos lá de Portugal, que ela nem sabia o porquê. Né? E aí,
tem uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, que não pode varrer para fora, para a porta da frente. Vocês sabem por quê? Então, isso é um costume judeu também. O judeu, ele colocava mezuzá na porta, que aquele lugar, aquilo ali tinha, o mezuzá era um pergaminho que tinha 2 mandamentos. E aquilo ali era considerado sagrado, então tinha que estar na porta da entrada. E a sujeira não podia passar por debaixo daquela coisa que é santa. Então, o que a gente aprendeu? Não pode varrer para frente. Mas por que não pode varrer para frente? Era por causa da mezuzá. Quem já ouviu falar que não pode apontar estrela? Né? Por quê? Porque dá verruga. Isso aí... Isso aí é uma outra coisa. Como os judeus cristãos novos, eles eram judeus da porta para dentro, e eles começavam o Shabat assim que anoitecesse. Como é que eles sabiam que anoitecia? Não tinha relógio. Eles contavam 3 estrelas no céu, era quando anoitecia. Mas aí, para as crianças não denunciarem que eles mantinham os costumes judeus, eles falavam para a criança não apontar para a estrela que nascia verruga na ponta do dedo. Então, assim, a gente vem de gerações em gerações, repetindo e repetindo e repetindo costumes que a gente nem para perguntar por quê. Né? Deixa eu dar minha colada aqui, só um pouquinho. Né? Vocês querem ver outra coisa? Quem já assistiu aquele filme O Náufrago? Né, com Tom Hanks, né? O que mais impactou vocês naquele filme? A bola. O Wilson, o que mais? Vocês já pararam para pensar que no filme O Náufrago não tem naufrágio? Ele caiu de um avião, gente. E a gente fica repetindo assim, a gente nunca parou para pensar por que chama náufrago, né? E aí eu vejo assim, por exemplo, eu já passei lá em Varginha, todo mundo conhece a história do ET de Varginha, né? Lá tem um disco voador enorme, mas nunca aconteceu, gente. Outra coisa, eu tive numa cidade chamada Verona, que é a cidade de Romeu e Julieta. Eu tive na casa do Romeu e Julieta, eu tive na sacada da Julieta, eu tive tudo, mas eles nunca existiram. E é uma coisa que a gente vem repetindo, e tem aquele filme Cartas para Julieta, né? E tudo isso vai acontecendo, e a gente nunca parou para pensar, ué, isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Tá? Então... a gente tem que parar para pensar, às vezes, dos compromissos que a gente tem que ter com a gente. E, muitas vezes, a gente renega os nossos compromissos conosco mesmo. Por exemplo, eu estou numa agora de regular sono, regular alimentação e beber água. Todo mundo sabe que a gente tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Vocês tomam? Primeira vez que eu assisti uma live... disso faz 1 mês, mais ou menos. Falei, vou ver quanto que eu estou bebendo de água. Coloquei numa garrafinha e eu bebi 1 litro de água, menos de 1 litro de água. E aí eu comecei a me forçar a tomar água. Hoje eu consigo tomar 2 litros. Mas eu sigo um maluco aí na internet que ele fala que a gente tem que tomar 1 litro a cada 20 quilos. Falei, gente, eu tenho que tomar mais de 3 litros de água por dia. E é horrível. E ele fala assim, se você não consegue tomar água... para você, para o seu bem, que outras coisas você vai fazer para você? Que outras coisas a gente vai fazer, nós vamos fazer por nós mesmos? Então, o título da minha palestra seria Começar mesmo sem estar pronta. Então, quando eu comecei a minha faculdade, eu tinha 16 anos. E eu não estava pronta, eu era uma adolescente. Quando eu vim para Rondônia... eu também não estava pronta, mas eu vim. Quando eu fui para Portugal agora fazer o pós-doutorado, eu não estava pronta. Mas o medo nunca me impediu, tá? de seguir em frente. E tem uma citação não, tem uma história. Foi a Ana que contou a história do porquinho, né? Da vaquinha, desculpa. Eu ia falar dessa história. Eu ia falar a história que a Vanessa falou também, que era, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Isso, quando eu era chefe do departamento, lá do departamento dela, tinha escrito lá na minha sala, e todos os dias eu li aquilo ali, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Para a pessoa que eu era, que eu saí de onde eu saí, tudo que eu fiz era impossível.
sabe? Tudo que eu fiz era impossível. E se eu cheguei onde eu cheguei, pela minha fé, pela minha determinação e por vencer os meus medos. Porque eu não quero chegar no fim da minha vida e olhar para mim mesma e dizer assim, me perdoe por eu não ter feito nada por você. E aí eu queria terminar falando de uma história que é um homem que está na beira da praia antes do amanhecer, recolhendo estrelas do mar e jogando para o mar. Não sei se vocês conhecem essa história. Ele recolhia as estrelas do mar. Aí outro homem chega e fala assim, o que você está fazendo? Ele disse, não, eu estou tirando as estrelas do mar porque daqui a pouco o sol chega e elas vão morrer secas. E ele fala assim, mas tem muita estrela do mar, você não vai conseguir. Aí ele se abaixa, pega a estrela do mar e joga e fala assim, para essa aqui eu fiz a diferença. E eu espero poder fazer a diferença para vocês, e que vocês, quando chegarem no final da vida, não cheguem assim, diante de vocês mesmos, e falar assim, me perdoe por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Muito obrigada.